Graça e paz, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Esse é o nosso tempo de mesa, um momento onde juntas nós vamos meditar versículo por versículo na palavra de Deus. E eu quero convidar você para pegar a sua Bíblia e vir junto comigo para meditar hoje no capítulo 10 do livro de Jó. Então sejam todas muito bem-vindas, que bom poder te receber aqui nessa manhã, Deus seja louvado. E eu quero te apresentar a Bíblia que eu vou utilizar para meditar junto com você, versículo por versículo. Eu vou utilizar essa tradução, Nova Bíblia Viva, que é uma tradução que você vai perceber que tem uma linguagem mais acessível. Eu tenho certeza que vai ser muito bom você poder acompanhar junto comigo numa tradução diferente, que vai expandir o seu entendimento na palavra. Então, quero convidar você a pregar a sua Bíblia e abrir agora no capítulo 10 do livro de Jó. E nós vamos juntas, meditar juntas, versículo por versículo. Bom dia, Sheila, Deus abençoe. Bom dia, Carla. Glória a Deus. Eu não sei se vocês estão por dentro, mas nós começamos um propósito novo. Deus tem queimado esse propósito no meu coração já tem um tempo. E eu tenho uma rotina bem atarefada, então eu tava resistindo um pouco, porque eu tava pensando, Senhor, mais uma coisa, né? Onde eu vou encaixar, né, pra fazer isso? Mas tava queimando tão profundo o meu coração, aquela certeza de que tinham pessoas precisando daquela mensagem. E aí eu comecei ontem um propósito com esse livro aqui, que é o Eu Declaro. E durante os próximos 31 dias, né, nós fizemos ontem o primeiro dia, durante os próximos 30 dias, nós vamos todos os dias às 18h30 da noite semear uma palavra de vitória na nossa vida. Nós estamos balizadas na palavra de Deus, lá em Provérbios 18, 20 e 21, que diz que nós sempre vamos comer do fruto das nossas palavras. Então todos os dias nós vamos estar aqui às 18h30 fazendo uma declaração. Se você ainda não faz parte do nosso grupo aqui no Instagram, chama canal, né? O canal Amigas de Jesus. Entra lá, porque eu tô postando o print do dia, coloquei também o link do livro, se você quiser adquirir o livro físico, presentear alguém, é um excelente presente, inclusive. E todos os dias às 18h30 nós vamos estar, então, fazendo esse propósito de semear boas sementes, né, no solo da nossa vida. E eu quero que você venha hoje, se você puder, e traga alguém, né? Compartilha também a live de ontem com alguém que precisa de esperança. Eu senti a presença de Deus muito forte nos comentários. Se você for lá olhar depois, você vai ver que muita gente escreveu também que foi uma palavra pontual pro coração delas. E eu fico muito feliz de poder estar fazendo parte disso, né? De ser um instrumento nas mãos do Senhor. E eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai realizar na nossa vida através desse propósito que nós vamos desenvolver nesses 30 dias, né? Gratuitamente aqui no Instagram, é Amigas de Jesus, Alessandra. Aqui o canal, quando você entrar lá no meu perfil aqui no Instagram, vai ter lá escrito Amigas de Jesus, o canal, você clica, é gratuito, você vai entrar e lá já vai ter todas as informações, tem muitos ensinamentos preciosos ali. Se você for rolando pra trás, você vai ver que a gente já viveu muita coisa boa, muita coisa especial ali. Então, vai ser uma alegria poder te receber também às 18h30. Combinado? Quem vai estar aqui hoje às 18h30 para a gente poder fazer a nossa declaração? Posso contar com você? Bom dia, Patrícia. Deus te abençoe. E aí, se você vir, não venha sozinha, né? Convida alguém e envia a live para alguém também, para que a mensagem de Deus alcance o máximo de corações, em nome de Jesus. A Patrícia vai estar comigo, glória a Deus. A Vanessa também, glória a Deus. Michelinha também, glória a Deus. A Carla, glória a Deus. Eu vi seu comentário, Carla, fiquei super feliz, viu? Que Deus ministrou o seu coração. Que você continue avançando, em nome de Jesus, minha irmã. Então hoje nós vamos meditar no capítulo 10 do livro de Jó, mas antes eu quero fazer uma oração, né, para nós consagrarmos esse encontro ao Senhor. Feche os seus olhos, respira fundo. Olha lá, a Sheila disse que vai estar conosco também, glória a Deus. Pai querido, obrigada, Senhor, por essa manhã na Tua presença. Obrigada, Senhor, pela vida que o Senhor nos deu hoje. Nós estamos aqui, Senhor, com saúde, respirando, ó Pai, mas nós sentimos falta nesse momento, ó Pai, do alimento fresco para as nossas almas, do maná fresco do céu para os nossos corações.
Fala conosco nessa manhã, ministra aos nossos corações, toma a direção, Senhor, desse estudo, dessa meditação guiada, que não seja eu aqui falando, ó Pai, mas que seja o Teu Espírito Santo falando através de mim. Me toca, Senhor, com poder, com graça, com sabedoria. Eu entrego diante de Ti, Senhor, as minhas incapacidades e eu peço, Pai, que o Senhor manifeste em mim o Teu querer, que eu possa nesse momento ser utilizada assim como instrumento para abençoar, para que as Tuas filhas saiam, Senhor, desse encontro mais cheias da Tua presença, mais direcionadas, Senhor, pelo Teu amor e pelo Teu poder. Toma a direção, Senhor, de tudo, tudo aqui é Teu, ó Pai, a casa é Tua. Fica à vontade, nos envolva, Senhor, com a Tua presença. Nós precisamos de Ti, Pai. Fica conosco em nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Então, capítulo 10 de Jó. Então, ontem no capítulo 9, Jó contestou Bildade, né, um amigo dele, que estava tentando explicar o sofrimento de Jó. E hoje Jó vai continuar falando, né? No capítulo 9 ele começou a falar e agora ele vai continuar falando. E o que a gente vai ver nesse capítulo 10 de Jó, né? Um capítulo onde a alma de Jó vai gritar. Quando a gente fala de alma, a gente fala de sentimentos. E muitas vezes a situação que a gente está vivendo, ela é tão dolorosa que é natural que a gente tenha vontade de colocar para fora. Mas a gente tem muito a aprender com Jó, né, sobre a forma de fazer isso. Então, Jó, capítulo 10, é um capítulo onde a gente vai ver, né, a alma de Jó gritando, os sentimentos dele gritando, e Jó buscando respostas, pedindo por respostas, porque a alma dele começa a não entender por que ele está passando por tanta dificuldade. Mas tem uma frase maravilhosa que eu quero que você guarde no seu coração, que é a seguinte: é no fogo da provação que o ouro da nossa fé é refinado. É no fogo da provação que o ouro da nossa fé é refinado. Então, todo o processo, né, por mais que doloroso que seja, aquela provação ela é necessária para que a nossa fé seja refinada. É necessário porque Deus está fazendo algo grande através de nós, em nós e através de nós. Então, Jó, ele não entende o porquê, mas ele sabe para quem clamar. Então, você pode até não entender o porquê do que você está vivendo hoje, mas você tem que saber para quem clamar. Você tem que saber em quem buscar respostas. E eu creio que esse vai ser um dos grandes aprendizados, né? Quando você está passando, né, pelo vale da angústia. Qual é a sua referência, né? Onde você busca consolo? Onde você busca respostas? Muitas vezes a gente está buscando respostas, né? A gente está buscando que alguém nos ensine a nadar, sendo que a pessoa não sabe nadar, né? Então, onde você busca as suas respostas? Nós vamos aprender com Jó hoje como transformar, né, a nossa dor, esse lamento da nossa alma, em adoração, né, e em confiança no Senhor. A Ana tá falando que ela não anda não tendo paciência com as pessoas. Ô, minha irmã, a paciência ela é um fruto do Espírito. Então, se você já recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, o fruto do Espírito já habita em você. E por você mesmo você não vai conseguir. Então, com humildade, você fala: Pai, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Me ajuda a desenvolver o fruto do Teu Espírito, que é a paciência. Eu não quero mais viver e me mover pela carne. Não quero mais me mover pela impaciência, mas eu quero me mover pela direção do Teu Espírito, pela paciência. Então é pedir ao Senhor, né? Com humildade pedir. A Bíblia diz que todo aquele que tem falta de sabedoria, peça que o Senhor dá. Então, se você está agindo com impaciência, isso é falta de sabedoria, porque você não está vivendo na direção do Espírito. Então peça ao Senhor, fala: Pai, eu quero ser dirigida pelo fruto do Espírito. Eu quero ter paciência. E aí, o que vai acontecer? Deus vai te dar situações, oportunidades para você agir com paciência. Uau! Então fique alerta, né? Porque se você perde paciência, se você quer se tornar uma pessoa paciente, Deus vai te mandar circunstâncias, né? Para que você demonstre que você é dirigida pelo Espírito Santo. E é um fruto dele, não é nosso, né? Por nós nada podemos fazer, mas ele nos capacita, né? Em tudo nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então vamos lá. Obrigada, viu? Deixa eu ver aqui, a Cíntia colocou, né, a frase:
Glória a Deus pela sua vida, minha irmã. É no fogo da provação que nosso ouro é refinado. É no fogo da provação que o ouro é refinado. O ouro da nossa fé é refinado. Então vamos lá para o grito da alma de Jó, né? No capítulo 10. Estou cansado de viver. Vou abrir meu coração e contar a todos os meus sofrimentos e a tristeza que enche a minha alma. Direi a Deus, não me condene, diga-me que acusações o Senhor tem contra mim. O Senhor acha justo que eu receba um castigo tão pesado, enquanto os perversos sobem na vida e vivem felizes? Afinal, eu também sou criatura. Por acaso o Senhor tem olhos de carne? O Senhor julga como os mortais? Por acaso a sua vida é tão curta como a nossa? Ou são os seus anos como os anos de um homem? Porque o Senhor procura investigar os meus pecados e se informa das maldades que cometi? O Senhor sabe que não sou culpado e ninguém pode me livrar da sua mão. Então a gente vê aqui, né, um desabafo da alma de Jó, dos sentimentos de Jó. Se você não está acompanhando desde o início, né, qual que é a história de Jó? Jó era um homem reto, temente ao Senhor, que buscava se desviar do mal, íntegro. E de repente Deus permitiu que ele perdesse os 10 filhos dele. De repente, de uma vez, né, no mesmo momento, ele perdeu os 10 filhos, perdeu todos os bens. Ele era o homem mais rico do Oriente, ele perdeu todos os bens. Ele perdeu também a saúde, ele foi acometido, né, de chagas, de feridas do alto da cabeça à planta dos pés. E essas chagas cheias de pus, inflamadas, ao ponto dele pegar um caco de vidro para se coçar, né, ficar sentado no monte de cinzas, não conseguir dormir. E ele tinha que lidar também com o sofrimento de ver a esposa dele sofrendo. Então imagina você como mãe, você perder 10 filhos de uma vez. Então Jó olhava para a esposa dele e via esse sofrimento. Tanto que a esposa uma hora olhou para Jó, viu ele naquela situação e disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Então Jó estava tendo que lidar com perdas, né, irreparáveis, enormes, imensas, todas de uma vez. E não podia contar com o apoio de ninguém. Os amigos dele começaram a apontar o dedo para ele, começaram a acusar, tentar justificar o sofrimento dele, dizer: Jó, se você está passando por isso, alguma coisa você fez. Por quê? Porque eles queriam explicar o sofrimento de Jó. E a esposa também, assim, atônita, sem saber o que é que estava acontecendo, sempre viu o homem, o marido ali, firme, né, diante do Senhor, íntegro, fugindo de toda a aparência do mal, buscando viver uma vida em santidade. De repente isso acontece. Então Jó está num momento de extrema aflição, né? E a alma dele começa a gritar. Então ele começa a questionar o Senhor, né? Por que o Senhor procura investigar os meus pecados, aqui no versículo 6, e se informar das maldades que cometi? O Senhor sabe que eu não sou culpado e que ninguém pode me livrar da sua mão. Com as suas próprias mãos o Senhor me formou com todo cuidado, e agora o Senhor irá me destruir? Lembre-se que sou feito de barro, porque agora quer me fazer voltar ao pó? O Senhor já não me derramou como se eu fosse leite, e já me coalhou como queijo? O Senhor cobriu a minha carne de pele, e me deu uma estrutura de ossos e tendões. Na sua bondade me deu vida, e cuidou do meu espírito. Em todo esse tempo havia um propósito secreto em seu coração. Mas agora eu sei bem qual é esse propósito. O Senhor me observa de perto, e se eu pecar, o Senhor não deixa de castigar a minha ofensa. Sendo pecador, não tenho esperança de escapar, e se eu fosse justo, isso não me ajudaria em nada. Estou coberto de vergonha e consciente da minha aflição. Se eu tento afirmar minha inocência, o Senhor me persegue como um leão feroz e me castiga com um poder que não posso explicar. O Senhor sempre tem testemunhas que me acusam e lança sobre mim a sua grande ira. Sofro grandes ataques como se o Senhor fosse um exército. Então por que me deixou nascer? Quem me dera ter morrido antes de nascer? Eu nunca teria conhecido os sofrimentos dessa vida. Teria ido direto do ventre da minha mãe para a sepultura. Já estaria no fim dos poucos dias de vida que eu ainda tenho. Pare de me castigar e deixe-me em paz, para que eu tenha um instante de alegria, antes de partir para o lugar de onde não voltarei, para o reino da escuridão e da morte, para uma região escura, de trevas profundas como a noite, terra da sombra e da desordem, onde a própria luz é escura como a meia-noite. Então assim termina, né, o capítulo 10, a gente vai conversar um pouco mais sobre ele. Então, Jó começa dizendo que a alma dele está cansada.
tá cansado de tanto sofrimento, ele tá cansado, frustrado. E ele pergunta para Deus: Deus, por que o Senhor tá me perseguindo? Eu sou inocente. O Senhor conhece o meu coração. Então ele não conseguia compreender, né, por que aquilo estava acontecendo. E isso é muito diferente, talvez, da minha situação, da sua situação. Porque muitas vezes advém uma adversidade sobre nós, mas a gente sabe exatamente que a gente não estava caminhando com o Senhor. Então a grande angústia de Jó é que ele sabia que ele caminhava com o Senhor, que ele buscava ser íntegro em todas as coisas, e mesmo assim o sofrimento veio sobre ele. Então ele começa a perguntar: por que, Senhor, eu estou passando por isso, né? E quem nunca fez esse questionamento? Por que, Senhor? Qual o motivo disso? Eu agi com bondade com fulano, por que fulano agiu dessa maneira desonesta comigo? Por quê? Por que eu estou passando por isso? E a gente questionar Deus não é um ato de rebeldia. Por quê? Porque Deus deseja que nós desenvolvamos um relacionamento de intimidade. E um relacionamento de intimidade também inclui conversas difíceis. Todo relacionamento saudável, ele precisa passar por conversas difíceis. Então, o questionamento ao que está acontecendo, perguntar para Deus por que está acontecendo, tentar compreender, né? Não é rebeldia, é humanidade. Existem momentos realmente que o coração, né, que a alma grita, que a alma chora. Então Deus não teme, né, as suas perguntas. Ele pode lidar com as suas perguntas, com os seus questionamentos. Mas Ele também quer a sua confiança. Ele quer que você reconheça que Ele é soberano. Então você pode estar ali naquele momento se questionando por quê, mas ao mesmo tempo que você também entenda que o seu socorro vai vir do Senhor também. Ele pode ter permitido aquele momento difícil, aquela provação, mas Ele está refinando a sua fé para algo maior que Ele vai realizar na sua vida. Então aquele sofrimento momentâneo está te preparando para algo novo que está por vir. Você precisa desenvolver competências, você precisa alinhar o seu coração com o Senhor, você precisa confiar no Senhor de todo o coração. Então, o Jó começa dizendo, né? Eu não estou suportando mais esse sofrimento, eu estou cansado. E pergunta: Senhor, por que o Senhor está investigando os meus pecados? O Senhor sabe que eu não sou culpado. Então, às vezes a gente precisa entender que o sofrimento não é sempre um castigo, mas um palco para o propósito de Deus se manifestar na nossa vida. Então, existem sofrimentos que eles são necessários para que você avance, para que você chegue, né, a viver em plenitude aquilo que Deus tem para você. Você vai receber aprendizados, você vai engrossar o seu couro, você vai se tornar uma mulher mais sábia, mais resiliente, mais confiante no Senhor. E no versículo 8, Jó vai dizer assim: as tuas mãos me fizeram e me formaram, e agora o Senhor vai me destruir. Então ele lembra, né, ao Senhor que ele não é um acidente, que o Senhor criou ele, que ele é um projeto do Senhor. E aqui Jó nos ensina, né, que mesmo quando nós não entendemos o presente, nós podemos confiar no Criador que nos formou. Então Jó, nesse capítulo 10, ele não está negando a dor dele, mas também em nenhum momento ele nega o Criador. Ele reconhece que ele foi formado pelo Senhor. Lá no versículo 8 ele diz: com as suas próprias mãos o Senhor me formou com todo cuidado. E agora o Senhor irá me destruir? Como se ele tivesse: Deus, não faz sentido, não consigo compreender. Eu sei que o Senhor me criou com um propósito, com uma missão, que eu não sou um acidente, que eu sei que eu sou um projeto divino, eu sei que o Senhor tem algo para fazer através de mim. Mas agora eu tô sem esperança, o que está acontecendo, né? Então ele está buscando compreender, conversando com o Senhor, tendo uma conversa difícil com o Senhor. Então, muitas vezes nós já passamos por isso, né? De olhar no espelho e se perguntar: por que eu tô passando por isso, né? Onde foi que eu me perdi? Como que eu cheguei aqui? Mas nós precisamos nos lembrar que Deus está sempre conosco. Deus, ele nunca vai começar uma obra na sua vida sem terminar. A palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Então, se você está vivendo um processo, ele está contigo no processo e ele vai terminar a obra. Então, seja resiliente, seja perseverante. Confia no Senhor.
porque Ele tá com você. A gente vê aqui, né, que a alma de Jó tá gritando no capítulo 10. Mas lá no capítulo 42, a sorte dele vai ser restaurada. Então vale a pena continuar com o Senhor. Se a gente não continuar com o Senhor, se a gente não expressar nossa confiança com o Senhor, qual outro caminho que nós temos? Não há. A gente sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, a dor tem prazo, mas o propósito de Deus com a sua vida é eterno. E o que está acontecendo hoje faz parte de um propósito. Você só está vendo uma peça do quebra-cabeça. Mas Deus, Ele vê o plano perfeito, completo. Então, Jó 10, ele é um convite para nós transformarmos a nossa dor, o nosso lamento, em confiança no Senhor, em uma conversa de sinceridade com o Senhor. Muitas vezes nós queremos coisas do Senhor, nós estamos aflitas com algumas questões, mas nunca paramos para orar sobre isso. Às vezes você pode olhar para dentro do seu casamento e pensar, Senhor, você pode pensar, eu queria tanto ser amada, eu queria tanto ser reconhecida, eu queria tanto ser valorizada, eu queria tanto ser celebrada, eu queria tanto sair para passear com meu marido. Mas qual foi a última vez que você pegou essas coisas que você disse que queria e transformou em oração? Então os nossos sentimentos, eles são substância, eles são matéria-prima para a nossa oração. Então olha para você como você está. O que eu posso fazer com os meus sentimentos, Ana? Eu tô triste, o que eu posso fazer com eles? Pega esse sentimento, desnuda ele, escreve sobre como você está se sentindo, qual é o medo por trás, qual é a preocupação por trás, e pega essa matéria-prima e leva diante do Senhor. Transforma em uma oração sincera, de um coração quebrantado. A palavra de Deus diz que um coração quebrantado o Senhor não rejeita. Então tem coisas que você está sofrendo, que você está encucada aí pensando sobre isso sem parar, mas você está paralisada, você não levou diante daquele que pode te trazer uma solução. Jesus disse, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados e eu vos darei alívio. O que você gostaria de receber uma resposta? O que você gostaria de receber um alívio para sua alma? Leva diante do Senhor essa sua questão em nome de Jesus. Então, Jó 10 é um convite para nós termos uma conversa difícil com o Senhor. Para nós termos uma conversa que talvez pode mudar a nossa vida. Para nós desnudarmos o nosso coração diante dele. A Carla está dizendo, não precisamos entender o que Deus está fazendo. Precisamos obedecer e confiar. Ele está no controle de todas as coisas. Sim, isso é muito bonito, né, da gente declarar, mas isso é verdadeiro. Mas tem momentos que a gente vai precisar aliviar o peso da nossa alma. E para isso a gente vai ter que ter um momento, né, de intimidade ali com o Senhor. Uma conversa franca. Uma conversa direta, né? E com humildade. Falar, Senhor, eu não tenho como esconder o que eu estou sentindo. O Senhor conhece meu coração, conhece a minha estrutura. O Senhor sabe que o que está vindo na minha mente é eu não entendo. Mas eu escolho confiar em Ti, Pai. E eu te peço que o Senhor me ajude a suportar esse processo, que o Senhor me dê condições de passar por essa prova, para que ela se torne o meu maior testemunho. E essa prova de Jó, de fato, se tornou o maior testemunho dele. Então, que você não desista, porque essa prova, essa dificuldade, ela está formando em você um testemunho que vai abalar as estruturas do inferno. Tudo que é difícil de viver é bom de contar depois, né? Gerar um testemunho dói. Então talvez você está se sentindo hoje no escuro, como Jó. Mas Deus está acendendo uma luz no seu coração através desse direcionamento. Que você deve levar diante dele aquilo que está entristecendo a sua alma. Aquilo que está trazendo peso sobre você. Então, às vezes você olha para a sua vida nesse momento e você vê só destruição. Você vê só impossibilidades. Mas na verdade essa é uma preparação para o seu futuro, para algo novo que o Senhor está fazendo. Se você olhar para os grandes homens de Deus, quando algo muito ruim acontecia, geralmente era o começo de algo maravilhoso. Então lembra da história de José? Como que começou a história do governador, né, do Egito, de José? Ele foi lançado num poço, vendido como escravo. Esse é o início da história.
Olha isso. Então ali ele poderia achar, é o fim. Não tem mais solução para mim, mas era o começo de algo extraordinário que Deus estava começando na vida dele. Então o esmagamento não é o final. Quando a gente pensa numa uva, quando a uva é esmagada, para a planta, né, que teve todo aquele esforço de gerar aquele cacho de uva maravilhoso, ela pode olhar e falar assim, é o final, meu Deus, eu fiz aquilo ali com tanto capricho, me custou tanto, né, sair aquele fruto maravilhoso e agora está sendo esmagado, deixou de existir. Mas pro viticultor, né, para a pessoa que produz vinho, ele está olhando ali aquele esmagamento, ele está vendo uma safra extraordinária de vinho nascendo. Então depende do ponto de vista, né? E do ponto de vista do Senhor, ele tem um propósito lindo com essa aprovação, com esse sofrimento que você está vivendo agora. Então coloque toda a sua confiança no Senhor, porque ele tem cuidado de ti. Jesus é digno da nossa confiança. Jesus é de confiança. Você pode colocar a confiança nele. Ontem eu estava meditando com as meninas. Toda terça e quinta nós temos um encontro fechado, né, na nossa comunidade lá do devocional. A gente está estudando o devocional Plenitude e a gente meditou no Salmo 34:5. Olha que coisa linda, Salmo 34:5. Os que olham para ele receberão luz para o seu caminho e eles nunca ficarão desapontados. Olha que promessa maravilhosa. Se você colocar a sua confiança no Senhor, você vai receber luz para o seu caminho. Talvez você está na escuridão. Você vai receber luz. E você nunca ficará desapontada se você colocar a sua confiança no Senhor. A Karina está perguntando como funciona o devocional. São encontros ao vivo dentro da plataforma Zoom. E para você participar, você faz uma inscrição. E nós temos a inscrição mensal e anual. É só você digitar aqui devocional que você vai receber um link e aí você escolhe se você quer fazer o teste, né, mensal para sentir como é ou anual. E aí você vai ter acesso tanto ao devocional da manhã. Hoje de manhã nós tivemos um encontro, a gente está meditando no devocional Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, que é segunda e quarta, 7 da manhã. E se você não pode estar de manhã, nós temos encontro também à noite, que é terça e quinta, às 20 horas. O salmo, Alessandra, é Salmo 34:5. Os que olham para ele receberão luz para o seu caminho. Eles nunca ficarão desapontados. Então, vale a pena você olhar para o Senhor. Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é o eu sou, ele é tudo que você precisa. Então, seja qual for a circunstância, a adversidade que você está vivendo hoje, nele você vai encontrar direção, nele você vai encontrar alívio, nele você vai encontrar estratégia. Você precisa caminhar com o Senhor, você precisa confiar nele. Muitas vezes pessoas que a gente nem conhece tanto, a gente confia. E a palavra de Deus nos dá promessas. E a palavra de Deus, ela é provada, ela é viva e ela é eficaz. E a gente tem resistência. Por quê? Porque existe uma batalha espiritual. O inimigo da nossa alma, ele não quer que a gente confie nas promessas, que a gente se agarre às promessas. Então guarde essa palavra no seu coração. Os que olham para ele receberão luz para o seu caminho. E eles nunca ficarão desapontados. Tem um louvor também do Ministério F-Hop, que é Os que olham para ti. Eu recomendo também que você ouça esse louvor. Tenho certeza que você vai ser grandemente impactado. Então o meu convite, o convite do Senhor para você hoje é que mesmo sem você compreender, que você ore, que você converse com o Senhor. Porque às vezes você não vai ter as respostas, mas você tem o Deus das respostas. E como é bom conversar com quem tem as respostas. E na medida do seu entendimento, da sua caminhada, da sua intimidade com Ele, Ele vai revelando para você os próximos passos. Jeremias 33:3 diz, clama a mim. Ou seja, fala comigo, vem orar. E responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Então que você clame ao Senhor, que você desenvolva um relacionamento com Ele em nome de Jesus. E eu gostaria de te convidar também para fazer parte do nosso clube de leitura.
na próxima semana, na sexta-feira da próxima semana, nós vamos ter o nosso primeiro encontro desse mês de maio, com esse livro aqui, A Dama, Seu Amado e Seu Senhor, do T.D. Jakes. E aqui a gente vai aprender as 3 dimensões do amor feminino, que é o amor próprio, né, a sua autoestima, a sua real identidade, entender quem você é em Cristo. O seu relacionamento com seu cônjuge, como deve ser esse amor baseado na palavra, e o seu relacionamento com o Senhor, como deve ser esse relacionamento de intimidade com o Senhor. E nós precisamos desses 3 relacionamentos de forma saudável para que nós venhamos ter emoções fortes, emoções também saudáveis. Então eu preciso saber qual que é o meu valor, preciso colocar o oxigênio primeiro em mim, eu preciso ter uma autoestima forte, e eu vou aprender isso na palavra. Eu preciso ter um bom relacionamento com o meu cônjuge, mas para eu ter um relacionamento bom com o meu cônjuge, eu preciso ter um bom relacionamento comigo. Então ele vai explicar aqui, né, como alinhar isso. E eu preciso estar firmada no Senhor, no relacionamento com Ele. E assim, é um livro maravilhoso. Esse autor, T.D. Jakes, meu livro tá todo marcado, só o que é importante. Tô quase pegando um pincel e pintando tudo, porque ele é maravilhoso. E ele tem uma escrita muito envolvente. Sabe quando você conversa com alguém que você pensa assim, parece que essa pessoa me entende, ela sabe exatamente o que eu tô passando. E esse livro, eu tenho essa sensação, sabe? Eu tenho lido ele com os olhos saltando cachoeiras, assim, de tão profundo que é o que o Senhor ministra através desse livro. Então, no nosso clube de leitura, a gente vai conversar sobre esse livro, né? A Dama, Seu Amado e Seu Senhor. Vai começar na sexta-feira da semana que vem. Se você quiser fazer parte do clube de leitura, é só você digitar aqui a palavra clube. Tem como você fazer a assinatura também mensal para você testar, ver se funciona para você. E você entrando hoje, você vai ter acesso também à nossa área de membros, onde você vai poder assistir já hoje os nossos últimos encontros. Então você vai ter acesso aos últimos encontros também do nosso clube. A Thaís está perguntando o nome do livro, A Dama, Seu Amado e Seu Senhor. E lá dentro do clube, nós já estudamos vários livros. E é muito gostoso, né? Porque quando você faz uma leitura, você tem uma compreensão. Mas quando você entra dentro de um clube, a sua compreensão ela é expandida, porque cada uma conseguiu captar uma coisa. Então, vou dar um exemplo aqui de livros que a gente já leu juntos lá no clube de leitura. A gente já leu esse daqui, que é maravilhoso, Eu e Minha Boca Grande, da Joyce Meyer. Ela fala aqui, né, que 99% dos nossos problemas estão debaixo do nosso nariz, e é a nossa língua. Então, esse livro é precioso. Então, se você entrar hoje com assinatura mensal, você já consegue ir lá e assistir isso aqui, ó. Olha só a condição do meu livro. Isso aqui foi maravilhoso. Nós já estudamos lá, deixa eu ver. Esse aqui, do Tiago Brunet, Princípios Milenares, 10 Leis Espirituais para uma Vida de Paz e Prosperidade. Então, estudamos a fundo os princípios. No último mês, nós fizemos a 4ª dimensão do Pastor Cho, né? Como viver uma vida de orações respondidas, os princípios para ter uma vida de oração respondidas, né? O passo a passo para ter orações eficazes respondidas. Deixa eu ver o que mais que a gente já leu juntas. Foi muita coisa boa que a gente já leu lá, deixa eu ver. A gente fez esse livro aqui também, A Boa Sorte, que foi maravilhoso. Eu não tô conseguindo enxergar agora os que a gente fez, mas foi muita coisa que a gente já estudou juntas. O ano passado, a gente leu, acho que 18 livros juntas, somando, né, com os devocionais e o clube de leitura. Nós lemos 18 livros, é muita coisa mesmo. E a maioria dos brasileiros nunca leu nenhum livro na vida, né? E a gente tem lido, em média, 18 livros. E assim, de pouquinho em pouquinho, a gente vai avançando. Cada dia a gente vai lendo junto, linha por linha. Tem os devocionais, né? Da manhã e da noite também. Então, se fizer sentido para você fazer parte do nosso clube e você começar a ler, né, os livros que você compra. Porque às vezes a gente compra o livro e não lê.
Então a gente precisa de um ambiente assim, né, que vai nos estimular a colocar em prática a leitura. E eu posso garantir para você que a leitura, ela transforma a vida. A Patrícia falou numa live, eu anotei todos os livros que você leu no clube de leitura. Sim, tá salvo aqui. Se vocês forem aqui no feed, né, do Instagram, vai ter uma foto que eu vou estar com um monte de livro empilhado, que eu fui mostrando livro por livro que a gente já leu. Mas tem vários, a gente leu esse aqui também, A Mulher Controlada pelo Espírito. Tem muita coisa boa aqui, eu não tô conseguindo enxergar aqui qual foi os que nós lemos, mas foi muita coisa boa mesmo. A gente leu esse aqui, O Impostor que Vive em Mim, Humildade, A Beleza da Santidade. A gente leu O Ego. Teve muita coisa boa, assim. E os livros ajudam a gente a amadurecer na fé, né? Ajuda a gente a ganhar mais profundidade. Então, eu te aconselho, né, para fazer parte de um clube de leitura, que eu acho que só vai te acrescentar. Você vai fazer amizades, né, de mulheres como você, que estão buscando mais o Senhor, né? Mulheres que vivem por princípios, que vivem pela fé. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida. A gente tem um grupo fechado no Telegram. O livro, se você não quiser adquirir o livro, não tem problema. Lá dentro da nossa comunidade eu compartilho o PDF. Então você já pode começar a ler hoje. Dentro da área de membros também tem todos os PDFs. Todos os livros que a gente já leu, tem os PDFs lá disponíveis também para você acompanhar. Tem bastante material para você crescer no Senhor. Então quero orar por você, te agradecer pela sua presença, te lembrar que hoje, 18h30, a gente tem mais um encontro, né, com o livro Eu Declaro. Venha e traga alguém junto com você. E em nome de Jesus vai ser bênção. Então feche os seus olhos, vamos orar e agradecer ao Senhor. Oi Solange, você chegou agora, minha irmã, te amo, tô com saudade de você. Glória a Deus, glória a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, obrigada, Senhor, por essa live. Obrigada, Senhor, pelo seu direcionamento. Obrigada, Senhor, por esse capítulo 10 do livro de Jó. Nos ajuda, Senhor, a nos momentos de angústia, de frustração, de tristeza, nos achegarmos a Ti. Nos apresentarmos, Senhor, confiantemente no trono da graça. E desfrutarmos, Senhor, do Teu amor, da Tua paternidade, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a viver como filhas, que sabem que tem um bom Pai, que sabem, Senhor, que tem onde encontrar alívio, onde buscar conforto. Ó Pai, que nós venhamos sem medo nos lançar nos Teus braços e sermos envolvidas pelos Teus braços de amor, pela Tua paz que excede todo entendimento, e recebermos de Ti, Senhor, conselhos de sabedoria, direcionamentos claros, ó Pai, estratégias, ó Pai, para que nós venhamos vencer os nossos desafios. Pai, não permita que pensamentos maus nos paralisem, nos acorrentem, nos aprisionem no medo, Pai, na frustração, na angústia, na dor, mas que nós venhamos viver, Senhor, em plenitude, a liberdade que Jesus nos convida a viver, Senhor. Uma liberdade de ter relacionamento contigo diário, de viver em comunhão contigo, de poder caminhar contigo de pertinho, Pai, de te conhecer o seu caráter, de saber que Tu és fiel, Senhor, que Tu és o nosso provedor, que nunca se viu um Deus como o nosso, que trabalha por aqueles que em Ti confiam. Pai, que o nosso coração possa estar firme em Ti, que nós venhamos de fato, Senhor, vivermos confiantes nas Tuas promessas, entendendo que nós podemos sim passar por momentos desafiadores, momentos difíceis, mas é um processo que está nos preparando para algo maior e melhor que vamos receber das Tuas mãos. Que nós venhamos confiar, Pai, que Tu és um bom Pai para nós e que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Derrama, Senhor, sobre o nosso coração uma paz que excede todo entendimento, para que nós venhamos suportar o processo e viver de uma forma que Te alegre, ó Pai, que Te honre. Que as nossas palavras, mesmo nos momentos de dor, ó Pai, sejam palavras de sabedoria. Que nós venhamos saber, ó Pai, descansar em Ti, buscar em Ti um alívio para nossa alma. Que nós venhamos conversar primeiramente contigo, ó Pai, como diz a Tua palavra em Mateus 6,33, que nós devemos buscar primeiro o Teu reino e a Tua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Ó Pai, nos faz viver esse princípio tão precioso. Nós queremos caminhar contigo em intimidade. Nós queremos Te ter, ó Pai, como nosso primeiro recurso,
Nós queremos usar a oração como nosso primeiro recurso e não como o último, Pai. Ensina-nos, ó Pai, a caminhar nos teus caminhos, a andar por princípios e a transformar os nossos sentimentos em motivos de oração. Pai, visita cada uma das tuas filhas. Toca, Senhor, em cada coração que está aqui nessa live. Visita esse lar, ó Pai, enche, Senhor, da tua bondade, do teu amor, da tua justiça. Derrama, Senhor, as tuas mais abundantes bênçãos sobre as tuas filhas. Traz, Senhor, alívio a esses corações. Derrama, Senhor, da tua restauração, da tua provisão. Nós cremos, Senhor, que tu tens o melhor para cada uma de nós. Nos ajuda, Senhor, a viver esse dia de uma forma que te agrada. Vai adiante de nós, ó Pai, endireitando os nossos caminhos, nos conduzindo, nos pega pelas mãos, Senhor. Que o nosso coração, Senhor, venha desejar cada vez mais estar na tua presença e que os nossos passos sejam iluminados pela tua palavra. Assim eu oro e abençoo, Senhor, esse dia. Consagro a ti, Senhor, os nossos planos e eu declaro que eles serão bem-sucedidos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe, minha irmã, sua casa, sua vida, sua família. Que você viva um dia de céus abertos em nome de Jesus. Que tudo te vá bem. E eu te espero então às 18h30 para nós declararmos promessas de vitória sobre as nossas vidas logo mais. Amém? Um beijo. Fica na presença do Senhor.